Esse é o 3 Minutos de Música, eu sou Roger Farner, cantor e produtor musical. O disco de hoje é o Led Zeppelin 1, lançado em 1969. O álbum é produzido pelo Jimmy Page e foi gravado no Olympic Studios, contando com a engenharia sonora do Glyn Johns. Existe uma versão que diz que o Glyn Johns e o Peter Grant, empresário da banda, num acordo de cavalheiros, combinaram que o crédito de produção iria para o Glyn Johns, coisa com a qual o Jimmy Page não concordou. Afinal, ele dizia que ele tinha montado a banda, ele tinha selecionado o repertório, ele tinha decidido qual seria a sonoridade do disco e, principalmente, ele tinha pago pela produção. Esse disco tem conceitos de mixagem e de gravação que perduram até hoje. Talvez o primeiro deles seja a ambiência que o disco tem. A sensação que a gente tem é que a gente está dentro do estúdio com os músicos. Como o disco foi gravado ao vivo no estúdio, somente com alguns overdubs de guitarra, um instrumento naturalmente ia vazar no outro porque estava todo mundo tocando junto. Então o que o Jimmy Page faz? Ele aproveita esse vazamento de forma positiva para criar esse som grandioso que a gente escuta no álbum. Uma outra inovação é o protagonismo da bateria dentro do espectro da mixagem. No fim dos anos 60 era muito comum gravar a bateria em 1 ou 2 canais e no final ainda reduzir para poder juntá-la com o baixo em um canal só. Então qual foi a grande inovação tecnológica do Glyn Johns? O que acontece quase por acaso, e que ele narra na sua autobiografia Soundman, é que ele passa a gravar o over da bateria usando 2 microfones de cápsula larga ao invés de um só. O que acontece é uma ampliação do espectro do estéreo. Ao invés da bateria soar chapada no canal central, ela passa a ter uma amplitude maior, onde você escuta elementos do lado esquerdo e do lado direito, criando realmente assim a sensação de panorâmica. Um outro ponto é a gravação das guitarras. O Jimmy Page gostava de gravar suas guitarras usando um microfone mais duro na grade do amplificador, mas ele também colocava um microfone condensador de cápsula larga mais afastado para poder gravar também a ambiência da sala. Tudo isso, no final, acaba contribuindo para o Led Zeppelin 1 soar muito potente e grandioso em termos de sonoridade. Um outro conceito interessante de mixagem também, que é usado até os dias de hoje, é que existe uma valorização de um determinado instrumento em detrimento de outro. Ou seja, cada canção vai ter um protagonista. O disco tem 9 faixas, ele abre com Good Times, Bad Times, onde a gente já consegue ver o protagonismo da bateria do John Bonham e dos seus triplets no bumbo. Ele segue com Baby I'm Gonna Leave You, onde a gente consegue notar que a valorização está na voz do Robert Plant. A terceira faixa é o Shock Me. Aqui o protagonismo, sem sombra de dúvida, é das guitarras do Jimmy Page. Do lado A fecha com Dazed and Confused, que é um tour de force onde a banda toda brilha. A faixa que abre o lado B é Your Time Is Gonna Come, onde obviamente o protagonismo vem do órgão do John Paul Jones. A gente segue com as influências do Bert Jansch em Black Mountain Side, com rock direto e enérgico de Communication Breakdown, com o blues avassalador I Can't Quit You Baby e com o final apoteótico de How Many More Times. Quando eu falo em protagonismo, valorização de um instrumento e desvalorização de outro, eu estou falando de conceitos de mixagem que não estão necessariamente ligados à quantidade de volume para cada instrumento, mas muito mais ligados à sua equalização. Uma outra curiosidade interessante do Led Zeppelin 1 é que ele foi gravado sem a banda ter contrato. A ideia do Jimmy Page era gravar, bancar do próprio bolso a produção do disco e depois vender para quem oferecesse o melhor contrato. O Led Zeppelin 1, da sua capa, a sua contracapa, ao conteúdo avassalador que tem nos sucos do disco, é um marco da produção musical e o pontapé inicial de uma carreira estrondosa que o Led Zeppelin iria trilhar nos próximos 10 anos. Esse foi o 3 Minutos de Música de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem tem mais.